Nós somos estudantes de nutrição do 5º período da UNP e estamos aqui para falar um pouco para vocês da gastrite e a dietoterapia, certo? Antes da explicação, eu vou começar com vocês com uma pequena dinâmica. Em relação à pressa, se vocês tiverem pressa, vocês dão um sopro na bexiga. Se vocês tiverem pouca pressa, 2 sopros na bexiga. E muita pressa, 3 sopros na bexiga, certo? Para ver quem estoura a bexiga primeiro. Então, a primeira pergunta é: ao acordar, você já levanta com pressa, pouca pressa ou muita pressa? Você se alimenta com pressa, pouca pressa ou muita pressa? Na hora da mastigação, você mastiga com pressa, pouca pressa ou muita pressa? Após as principais refeições, você espera alguns minutos para deitar, deita logo em seguida ou já come na própria cama ou no sofá para ficar já deitado lá? Você toma pouco café, intermediário mais ou menos, ou muito café? Você bebe pouca água, intermediário ou muita água durante as principais refeições, ou seja, durante almoço e jantar? Essas perguntas estão todas relacionadas ao nosso assunto, gastrite, certo? O que é a gastrite? A gastrite, ela é a inflamação da mucosa estomacal, a inflamação da parede do estômago, quando existe a produção excessiva do suco gástrico, que esse suco gástrico é quem quebra a nossa alimentação, quando você vai digerir a alimentação. A gastrite induzida por H. pylori é uma das infecções mais comuns da espécie humana, acometendo cerca de metade da população mundial. Em países desenvolvidos, a infecção por H. pylori ocorre a partir dos 3 anos de idade. Já em países em desenvolvimento, crianças com menos de 1 ano já podem estar infectadas. Existem vários tipos de gastrite. As que a gente mais conhece são a crônica e a aguda. Tem outras também, como a esofílica, como a nervosa. Qual é o tipo de gastrite que é considerada aguda? É aquela gastrite que você tem dores repentinas. E os sintomas deles são náusea, dores no estômago e vômitos. Porém, se não cuidar dessa inflamação, ela vai corroendo a parede do nosso estômago e vai levar a uma gastrite chamada gastrite crônica. Que gastrite é essa? É a gastrite que, com a inflamação da nossa mucosa gástrica, ela vai corroer e isso pode levar a úlceras, certo? E também pode levar ao câncer. É aquelas dores que você tem que não para. A nervosa geralmente acontece e acomete mais as mulheres. Por quê? As mulheres que têm um período de menstruação, mulheres que geralmente têm mais estresse, a gente sente uma azia, sente uma dor e a gente diz: não, eu acho que eu estou com gastrite. Na verdade, essa gastrite ocorre justamente nesse período de estresse, que é chamada gastrite nervosa. Mas ela está dentro do parâmetro de crônica e da aguda também. E existem outros tipos, que é com as células do nosso sistema imunológico, a gastrite esofílica, que é uma gastrite não muito conhecida. Ela corrói a parede do nosso estômago e com esse sistema imune do nosso estômago comprometido, ela acaba matando as bactérias benéficas que tem no nosso estômago. A principal causa da gastrite crônica é uma bactéria chamada H. pylori. Essa bactéria ela se instala na parede do estômago e aí ela corrói essa proteção natural. E aí faz com que a gastrite se instale. O uso excessivo, muitas vezes a automedicação, isso também é muito irritante para o seu estômago. E aí ele também vai causar a gastrite. Além dos medicamentos, o uso excessivo, o álcool e o cigarro podem levar a uma gastrite.
O refluxo gastroesofágico é aquela sensação que a gente tem de queimação. Esse refluxo, ele pode estar associado a um quadro de gastrite. Na gravidez, né, o refluxo ele pode aparecer, né, porque o útero vai comprimir o estômago e vai fazer esse movimento de retorno do alimento pelo esôfago. Na atualidade, a gente vive correndo, né? Então, só o fato de você engolir a comida sem mastigar, isso já vai influenciar. Então, o ideal é você mastigar bem os alimentos para poder engolir, além de fazer a refeição num ambiente calmo, né? Para evitar estresse e fracionar bem as refeições. Então, o ideal é fazer pelo menos 5 refeições diárias para evitar longos períodos de jejum, certo? O que se deve evitar? Alimentos muito gordurosos, para quem já tem a gastrite. Por quê? Porque a gastrite está diretamente relacionada ao processo de digestão no estômago. Então, quando você ingere alimentos muito gordurosos, o estômago vai produzir mais ácido para degradar essa gordura. E quanto mais ácido, pior para quem tem gastrite, né? Pior o quadro. Deve-se evitar ao máximo esses alimentos muito industrializados, né? Preferir alimentos in natura, que a gente mesmo faz em casa, a nossa alimentaçãozinha saudável, que não é um bicho de 7 cabeças. Não tem nenhum estudo que comprove realmente que o café ele causa a gastrite. O que é que acontece? O café ele é um alimento estimulante e irritante. A pimenta, assim como o café, é um alimento estimulante, então se deve evitar também, porque ele vai agredir bastante a parede estomacal. O principal mito que muitos acreditam é a questão do leite. Eu estou com azia. Toma leite. Gente, a questão dessa de tomar o leite, ele vai sim, diminuir a sua azia, mas ele é momentânea. O leite, ele possui muita proteína e muito cálcio. A questão da digestão das proteínas, ele exige muito o que o estômago trabalha, que produz ainda mais ácido, faz com que no que ele produz mais ácido, estimule mais e ele volte à azia, certo? E quando você toma o leite, dá aquele alívio momentâneo, quando volta mais forte. Outro mito também é a questão da hereditariedade. Muita gente, minha família, não sei quem da minha família tem gastrite. Eu voltei. Não, gente, a gastrite, ela não tem herança genética. Outro mito é que a gastrite não tem cura. A gastrite tem cura, certo? O processo de cura da gastrite é por questão de medicamento, certo? E caso a pessoa tenha gastrite e não faça uso dos medicamentos, aí vai evoluir para uma úlcera. A úlcera é aquela ferida que fica no estômago da gente, e se ela não for tratada, ela evolui para um câncer de estômago. Em países em desenvolvimento, cerca de 70% a 90% da população é infectada pelo micro-organismo H. pylori. Em países desenvolvidos, esse número é de 40% a 50% de pessoas acometidas. A dietoterapia na gastrite ela é bastante individualizada. Um exemplo disso são as frutas. Porque tem paciente que chega e a gente vai fazendo todo o recordatório, ou quando pede para voltar, um mês no retorno da consulta. Tem uns que não têm sensibilidade a determinado tipo de fruta e tem outros que têm mais. O que a gente pede é que não deixe de consumir frutas, verduras, porque é ali que a gente encontra os micronutrientes que são essenciais para estar ocasionando o equilíbrio do intestino. E assim, mesmo que eu não estou conseguindo, então faça no vapor a fruta, o legume, a verdura, faça no forno, faça grelhado, mas assim, que não deixe de consumir, isso é uma coisa que a gente preza muito. Até porque o próprio consumo desses antiácidos, que são os medicamentos utilizados na gastrite, eles naturalmente dificultam a absorção de vários nutrientes, como por exemplo, vitamina B12, ácido fólico, o ferro. Então, para que, avaliando cada caso, algumas vezes a gente precisa até entrar com a parte de suplementação desses micronutrientes que o organismo já não está conseguindo absorver. Mas tudo isso é após uma avaliação mais específica, mais individualizada, depende muito de cada caso. Um assunto que é bastante importante de abordar é que nós recebemos muitos pacientes que eles já vêm com
com esses produtos naturais que eles utilizam, que são os chás, chá de boldo, chá de carqueja. Realmente existe um efeito por conta dos flavonoides, dos antioxidantes que esses chás têm na composição deles. Mas assim, tudo que deve ser consumido pelo paciente tem que ser de acordo com a orientação do profissional, exatamente para ver o que pode estar entrando, o que não pode estar entrando, o que deve, o que não deve, porque até a questão assim do álcool, por exemplo, que é algo tão batido que não pode, não deve, se não tiver assim o profissional junto para estar orientando, porque tanto o excesso de comida industrializada, como o excesso de gordura, excesso de refrigerante, excesso de fritura, assim como o excesso do álcool, assim como o excesso dos chás. Quer dizer, tudo que a gente consome, se for de forma sem orientação, acaba não sendo bom para o seu organismo e de acordo com a patologia que você traz, que o paciente traz. Então, é de fundamental importância o trabalho do profissional de nutrição para estar acompanhando esses pacientes e tirando suas dúvidas, equilibrando o cardápio adequado e colocando o principal, que é o restabelecimento da saúde do paciente. No Brasil, estudos de Minas Gerais mostram uma prevalência de infecção por H. pylori de 34% em crianças de baixo nível socioeconômico. Já na população adulta, esses níveis chegam a 67% e a maioria dessa população é a população não branca. A gente está aqui com a paciente Aniule e ela teve sintomas de gastrite que evoluíram a H. pylori e ela vai contar um pouquinho como foi a vivência dela com a doença. Quais foram os primeiros sintomas? Dor no estômago, refluxo e após se agravar, vômito com sangue. Esse foi onde chegou o ápice da doença? Isso. Qual foi o profissional que você procurou? Passei primeiro por um clínico geral, em seguida ele me indicou um gastro e o gastro me indicou um nutricionista. Você seguiu alguma dieta de acordo com as dicas do gastro e do nutricionista e o que isso mudou na sua vida? Sim, ele eliminei alguns alimentos e passei a ter uma vida bem mais saudável. Quais foram o tipo de alimentos que você cortou, que você viu que fez realmente diferença no seu tratamento? Refrigerante, alimentos que continham gorduras, alimentos ácidos.